O tempo não pede permissão, ele não pergunta se o homem está pronto, ele não aguarda arrependimentos tardios, ele simplesmente passa. Enquanto os dias correm, o homem se ilude acreditando que ainda há muito tempo pela frente. A juventude parece sólida, a força parece permanente, a saúde parece garantida, o amanhã parece distante demais para preocupar. Mas o tempo não negocia, ele cobra. Cada segundo vivido é um segundo que não retorna. Cada batida do coração é um passo mais perto do fim. Cada amanhecer é uma oportunidade a menos. E mesmo assim, poucos param, poucos refletem, poucos encaram a própria fragilidade. O mundo ensina a correr, produzir, conquistar, acumular. A Escritura ensina a lembrar. Lembrar que o corpo envelhece, que a força diminui, que os sentidos falham, que aquilo que hoje sustenta, amanhã não responde. O mundo distrai, a palavra desperta. E quando tudo isso acontecer, quando a juventude não responder mais, quando o corpo não obedecer mais, quando o silêncio substituir o barulho, o que permanecerá? O homem constrói como se fosse eterno, investe como se não fosse prestar contas, planeja como se tivesse controle sobre o amanhã, vive como se o fim fosse um problema distante demais para ser levado a sério. Mas o fim existe, e ele chega. Existe um dia em que a pressa perde o sentido, em que os ruídos se calam, em que as distrações não funcionam mais, em que não há plateia, nem aplausos, nem máscaras. Nesse dia não importará o quanto se teve, não importará quantos elogios foram recebidos, não importará quantos sonhos foram realizados, importará quem se temeu, importará diante de quem se viveu. Por isso, a Escritura não começa este capítulo com consolo, ela começa com um chamado urgente, um alerta, um lembrete carregado de misericórdia. Ainda há tempo, mas não para sempre. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, antes que cheguem os anos dos quais dirás que não há neles prazer, antes que o sol se escureça, antes que a luz se apague, antes que a visão enfraqueça, antes que as forças se curvem. A Escritura não fala de forma abstrata, ela descreve com precisão. Ela coloca o homem diante do espelho do tempo. Os guardas da casa tremem, os homens fortes se curvam, os moedores cessam porque são poucos, os olhos escurecem nas janelas, as portas se fecham, o som se apaga, a música perde a força, o corpo já não responde como antes. Há medo do que é alto, há receio do caminho, o que antes era leve se torna pesado, o desejo perece. Não é poesia vazia, é realidade inevitável. O homem vai à sua casa eterna, e os pranteadores passam pela praça. Antes que a cadeia de prata se rompa, antes que o copo de ouro se despedace, antes que o cântaro se quebre na fonte, antes que a roda se parta no poço, e então o pó retorna à terra como era, e o espírito retorna a Deus que o deu. Nesse ponto toda a arrogância cai, todo o orgulho se desfaz, toda a ilusão de autonomia se quebra, porque a vida nunca pertenceu ao homem, ela sempre pertenceu ao Criador. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Não porque a vida não tenha valor, mas porque uma vida vivida sem Deus não sustenta peso eterno. O pregador não foi ignorante, ele foi sábio, ele experimentou tudo, ele testou tudo, ele teve tudo o que muitos desejam, e ainda assim concluiu: sem Deus, tudo é vazio. O trabalho sem temor é vaidade, o prazer sem obediência é vaidade, a sabedoria sem submissão é vaidade, a religião sem verdade é vaidade.
O homem se esforça a vida inteira para construir algo que o tempo destruirá. E a Escritura não está atacando a vida, ela está chamando o homem de volta ao centro correto. A vida não foi feita para terminar aqui. Ela foi feita para apontar para o alto, para preparar o espírito, para alinhar o coração. O foco não é o corpo que volta ao pó, o foco é o espírito que volta a Deus. Isso revela algo profundo. Ninguém pertence a si mesmo. O fôlego foi dado, o tempo foi concedido, a existência foi emprestada, e tudo isso será pedido de volta. De tudo o que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não é uma opinião, não é um conselho cultural, não é uma reflexão filosófica, é a conclusão final. O dever do homem não é se realizar, não é se expressar, não é se colocar no centro. O dever do homem é viver diante de Deus. Porque Deus trará a juízo toda a obra, tudo, o visível, o oculto, o que foi feito em público, o que foi feito no secreto. Nada fica escondido, nada fica esquecido, nada escapa. Diante desse juízo, ninguém permanece de pé sozinho. É por isso que a esperança não está no homem, está no Messias, aquele que venceu a morte, aquele que carregou o pecado, aquele que abriu o caminho da vida eterna. A vitória não está em prolongar esta vida, está em estar preparado para a próxima. Viver à luz da eternidade não é fugir do mundo, é enxergar o mundo com sobriedade. Santidade não é exagero, é fidelidade. Prudência não é fraqueza, é sabedoria. Obediência não é prisão, é direção segura. A vida não é entretenimento eterno, é preparação. No fim, não será perguntado quanto foi conquistado, mas a quem o coração pertenceu. Quando o pó voltar à terra, somente aquilo que foi feito diante de Deus permanecerá. Este é o peso do texto, este é o aviso, este é o chamado, este é o dever do homem.